Bom dia, primeiro ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de filosofia com o conteúdo do capítulo 8, Sagrado e Profano, Filosofia da Religião. Para alguns pode parecer estranho relacionar filosofia com religião. Alguns podem até pensar que as duas são coisas opostas. Mas, para facilitar, podemos observar que muitas perguntas da filosofia, a religião também se dedica a responder. De onde que viemos? O que é a natureza humana? Como é que devemos nos comportar? Quais devem ser nossos valores? Todas essas discussões podem ser encontradas tanto na filosofia quanto na religião, e há sim diálogo entre os dois campos. Se observarmos a filosofia clássica, ela surge justamente buscando dar respostas que não aquelas que eram explicadas originalmente pela religião. Vamos ver aqui três correntes filosóficas do chamado período helenístico na Grécia, que buscaram se dedicar à questão de como o ser humano deve se orientar. Uma delas, o epicurismo, que tem esse nome porque foi fundado pelo filósofo Epicuro de Samos, justamente considera que o ser humano deve viver sempre uma vida equilibrada, buscando minimizar o sofrimento e aumentar o bem-estar, estando sempre livre do medo. No caso, Epicuro dizia que o ser humano deveria estar, inclusive, livre do medo dos deuses. Outra corrente do mesmo período é o chamado estoicismo, corrente fundada por Zenão de Sítio, e que considera que o ser humano deve agir orientado pela razão e não pelas suas paixões, pelas suas emoções. E que, diante do sofrimento no mundo, o ser humano deve resignar-se, ou seja, que ele não deve buscar evitar o sofrimento, mas sim suportá-lo e trabalhar apesar dele. E por fim, nós temos a escola pitagórica. Vocês já devem ter ouvido falar de Pitágoras em matemática. Mas justamente Pitágoras considerava que deveriam haver leis que regiam toda a natureza, leis essas que estariam expressas pela matemática. O filósofo alemão Max Scheler, ele busca justamente apresentar de que forma a filosofia pode voltar-se para estudar a religião. Algumas das questões que a filosofia e a religião podem trabalhar juntas é no campo da filosofia observar qual a influência da religião na construção dos nossos valores, da forma como nós compreendemos o conhecimento e na relação que as religiões podem construir entre razão e fé. Um aspecto importante para a religião é a separação entre o que é sagrado e o que é profano. O que é que seria algo sagrado? Algo sagrado é algo dotado de um valor que vai além do mundo, um valor que está além das coisas terrenas. Algo que é sobrenatural, transcendente, que, como o nome diz, está assim além dessa existência aqui material. Enquanto que algo profano é algo que nos prenderia a esse mundo material e que dificultaria o nosso contato com essa realidade transcendente, essa realidade além do físico, essa realidade metafísica. Então, quando se diz que, por exemplo, a vida é sagrada, o que se está tentando dizer é que a vida é preciosa e que a vida é algo absoluto que deve ser respeitado, que deve ser protegido. O filósofo Roger Scruton busca apresentar como a religião, como o pensamento religioso ofereceria ao ser humano uma forma de amenizar suas angústias, suas incertezas, a partir do seguinte ponto, de que, através da religião, o ser humano busca se religar, daí o nome religião, busca se religar a algo que é maior do que ele mesmo, algo que está além das suas incertezas, algo que está além do que nós podemos ver. Também nessa linha, o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard considera que o ser humano sempre se sente incompleto, sempre se sente, de certa forma, solitário. E a solução dessa solidão seria justamente buscar o contato com o divino, com Deus. Que a partir dessa busca por Deus é que o ser humano poderia amenizar as suas angústias.
então, que esse desejo de se conectar com Deus estaria em todos os seres humanos. E que o mal-estar no ser humano surgiria justamente quando o ser humano não atendesse a esse desejo. O filósofo alemão Friedrich Hegel também considera que o ser humano sempre tem essa solidão existencial e ele considera que a busca da arte e da religião é o que poderia solucionar isso. Porque a partir da o Hegel ele considera que Deus seria um conhecimento eterno e absoluto, e a partir do momento em que o ser humano tivesse contato com essa razão, esse conhecimento absoluto, ele poderia se tornar um ser completo. Já o sociólogo alemão Max Weber, ele fala justamente que com o processo de industrialização, do desenvolvimento do capitalismo, cada vez mais o ser humano se afasta dessa questão religiosa, desse contato com o sagrado. Cada vez mais o que passa a orientar o ser humano são as relações orientadas pela razão, pelos princípios, pelas normas, pelas regras, pelas leis, pelas questões próprias do próprio ser humano. Então ele chama esse processo de uma crescente racionalização, de um crescente ordenamento do mundo pelas leis dos próprios humanos, um processo que ele chama de desencantamento do mundo, ou seja, que a vida humana cada vez mais fica desprovida desses elementos considerados do sagrado. Podemos ver aí como as questões do sagrado e da religião fazem parte da vida humana desde os seus princípios. E a filosofia, como um campo que busca discutir todos os elementos da existência humana, não pode se privar da discussão acerca do campo religioso. Até a próxima.